Olá, saudações literárias, eu sou o Bicho de Prata e continuamos aqui com o Fábio Salles, do HQ Além dos Balões, para continuar falando dos quadrinhos com uma pegada de não ficção. Confira aí. Então vamos falar de Vamos amenizar agora um pouco, já que começamos brindando com, exatamente. Com vinho, né? Um bom vinho, a obra que o Fábio recomendou que eu lesse. Eu não conhecia Os Ignorantes, que é do quadrinista francês Etienne Davidot. O que ele faz? Ele procura o seu vizinho, você me contou que eles são vizinhos lá na França, Exato. Que é um vinicultor que fez a opção de fazer uma produção orgânica, natural, usando um mínimo de aditivos químicos, defensivos agrícolas, corretores de acidez. Exato. A gente aprende muito nesse livro. Ele usa aqueles princípios biodinâmicos. Ele faz o próprio... É interessante, bom, vai ser um spoiler, mas ele faz o próprio adubo, né? Sim, mas esse vinicultor vem a ser o Richard Leroy, que é um produtor assim respeitado, uma produção pequena. Exato. Parece que já chegou no Brasil. Já chegou, mas não se acha, né? São vinhos brancos, aí devem custar... Ele tem dois rótulos, né? Mas enfim, o que faz o Monsieur Davidot? Ele procura o seu vizinho e fala assim: olha, eu sou quadrinista, eu trabalho de graça aqui, eu trabalho na sua vinícola para poder documentar o que é ter uma vinícola, o que é produzir o vinho. Ali a gente conhece um urso, né? Conhece um personagem bem exótico no começo, desenhado aqui pelo Davidot, e ele aceita, sim, por que não? Exatamente. E ali começa uma interação entre um quadrinista que não sabe nada de produzir vinho, até bebe, exatamente, e um vinicultor que não sabe nada de produção editorial, até ler. Mas um não sabe nada do outro, por isso eles são os ignorantes. E o resultado é fascinante, né, Fábio? Não, ele também, ele usa as técnicas de quadrinhos. O Davidot, já tem várias outras obras publicadas na França. Na verdade, os dois são premiados, um com vinho e outro. E é como a interação deles é legal porque a narrativa vai fluindo. A gente conhece tanto a produção, o cultivo da uva, quanto a produção de vinho. E o Richard Leroy vai conhecer tanto a criação da obra em quadrinhos, enquanto está sendo ali passada para o papel, quanto a produção, a impressão. Industrial, né? Mesmo, industrial. Né? Então, é até interessante você ter um momento aí que você acha bem interessante do Richard Leroy. Conte aí para o pessoal se instigar ali. Não sei, a gente conversou bastante antes, né? Mas são vários momentos interessantes. Uma coisa que particularmente me agradou muito é quando há uma convergência de experiências, né? Então ele o Davidot convida o Leroy para conhecer a gráfica, onde vai ser impresso depois esse livro. Esse aqui foi do Brasil, né? Martins Fontes. Né? Martins Fontes foi impresso aqui. Quando o impresso deveria ser impresso na França, ele leva o Leroy para a gráfica e há um encantamento com toda a preocupação com a qualidade do papel, o tipo do papel. Aliás, abre o parênteses para falar do papel dessa obra, por favor. O papel não é branco, como vocês podem ver aqui. Não sei se percebe-se, mas provavelmente na França também saiu assim no tom sépia. E esse tom sépia, ele, junto com os desenhos em preto e branco, eles transmitem bem o que é aquela atmosfera, principalmente nas externas aí, na atmosfera de uma área de cultivo de uvas. É bem interessante, o acabamento é bem bacana dessa obra. E também, já que a gente está falando dela em si, tem alguns momentos de metalinguagem, porque a narração é em primeira pessoa.
E o Davido usa bastante legendas, então. E em momentos que o Richard Leroy está sozinho, ele conversa com o Davido, mas ele conversa com a legenda. Com a legenda. Então, enquanto tem alguns comentários na legenda, e em alguns momentos a gente percebe um pouco da ranzizice do Leroy, né? Sim, mas eu pedi para o Fábio fazer esse adendo da qualidade do papel, porque isso encanta o vinicultor quando ele visita a gráfica. Exato. Esse cuidado na seleção das tintas, da impressão, do papel, tudo que caracteriza uma obra editorial, e a gente até tem a percepção quando pega a obra na mão, mas há muito por trás, há muitas decisões, e o vinicultor vai ficando encantado, o Leroy vai ficando encantado com isso. Em contrapartida, há um momento em que o Leroy pega um punhado de terra na mão e descreve a razão de ser das uvas, dos vinhos da sua produção terem a qualidade que tem, que nasce ali daquela terra, que tem um histórico geológico. E isso não é jogado de uma forma maçante, não, é uma conversa rápida, ágil, e a gente vai aprendendo o tempo todo. Então tem essa troca entre eles em que a gente sempre está ganhando. Sempre. Isso é muito saboroso. Tem um segundo momento, e tem outros momentos, em que o Leroy convida o Davido a ir a um evento de vinhos, e estão lá produtores, sommeliers, críticos, todos aquela pompa e circunstância, guspideiras por todo o salão, porque eles não engolem o vinho, que sempre provam para não cair na terceira prova, né? Exato. Eles vão cuspindo os vinhos, e isso está retratado aqui, é um ambiente que seria estranho para muita gente. O Davido fica encantado com aquele ambiente, ele retrata a situação aqui. Em outro momento, o Leroy é levado para uma exposição de quadrinhos, no evento em que foi o primeiro frequentado pelo Davido. E ali é ele que se encanta com as pranchas expostas, com os artistas ali interagindo, conversando, com as obras sendo apresentadas. E isso é o tempo todo, essa troca entre um produtor de vinhos e um produtor de quadrinhos. É uma riqueza. Exatamente, é narrado com vários flashbacks, logicamente, Sim. Mas é o que você falou, é um paralelo. E o Davido e o Leroy, eles tiveram essa sacada ou essa percepção de que algumas atividades nossas, elas têm, enfim, o conceito pode ser o mesmo, ou seja, a parte industrial, os quadrinhos e os vinhos também tem. Aquela parte que você toma uma decisão, que papel eu vou usar, aonde geologicamente, que uva eu vou plantar. Antes de acontecer aquilo, antes da obra estar aqui ou antes do vinho estar engarrafado. É uma aprendizagem, é um aprendizado esse livro. Vale a pena lê-lo. E se você conseguir os Chenans, que é da uva Chenin Blanc, os dois vinhos do Leroy, leia e tome junto. Tome junto, né? Deve ser difícil de achar. Hein? Mas ou traga para nós, né? Nada impede de trazer, né? A gente também pode acompanhar, né? Exato. Aliás, a gente pede esse acompanhamento em tudo que a gente faz também, né? Então, olha, acompanhe o HQ Além dos Balões, né? Do Fábio Salles. Você está onde? Você está no YouTube? Estamos no YouTube. Por enquanto, ainda você vai encontrar HQ Além dos Balões no YouTube, o canal, só que ponha lá Nova Fase. Se bem que se você já colocar HQ Além dos Balões, vão aparecer os dois. Mas Nova Fase, esta Nova Fase. E o Bicho de Prata, e Instagram e Facebook. O Bicho de Prata também, né? A mesma coisa. No Instagram, Bicho de Prata BR, porque eu já contei aqui. Bicho de Prata é uma livraria em Portugal que mantém esse perfil. Eu não quero prejudicar logo eu, apaixonado pela literatura, os negócios de uma livraria, fazer concorrência. Então, o nosso é Bicho de Prata BR, aqui no YouTube, Bicho de Prata. Só mais uma coisa, não pode deixar de falar, que esse livro, além de tudo, é divertidíssimo, né? Ah, sim. Porque tem uns arranca-rabos ali, né? Tem umas situações que o vinicultor não gostaria que fossem retratadas, e ele fala,
larga esse caderninho aí, vamos trabalhar. E vice-versa, né? A ignorância, né, retratada no título, se manifesta em momentos como aquele em que o Leroy fala, não, aqui precisa tomar esse cuidado diferenciado, tudo por causa da altitude. Aí o Davidô abre o quadro e mostra que a altitude é coisa de 6 metros com relação ao resto do campo. Fala, mas aqui, isso aqui é altitude? Não, mas aqui o vento muda, exatamente, isso faz diferença. Então, e também é um momento que, assim, você cortou um pedaço na poda, né? Você podou demais, né? Assim, enfim, o tempo todo tem essas triscas, mas ali acho que nasce uma amizade fantástica, sem né? Dúvida. Sem dúvida. Para frente, com certeza eles devem um andar junto do outro, com o outro, com certeza, com certeza. Senhor Fábio Salles, muito obrigado por sua presença. Já demos o recado, acompanhe-nos, pegue a sua taça, né? Isso, vamos fazer o brinde. Eu vou sumir um pouquinho de novo. Isso tudo porque eu não quero me arriscar a molhar, já que está aqui atrás. Por favor. Muito obrigado por quem acompanha até agora. Saúde e até a próxima. Até o próximo Bicho de Prata ou até o próximo HQ Além dos Balões. Saúde. Saúde.